Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda. Tá começando mais um Saúde em Conexão para você. E o tema de hoje está muito bacana. A gente vai conversar sobre um assunto, Mayara, que eu acho assim que você, a gente faz parte dessa população aí. Não, imagina, eu nunca fiz isso. Imagina. Nunca. Olha, é só sentir aquela dorzinha de cabeça, né? Uma febrezinha. O que a gente vai? Google. Doutor Google. ChatGPT, né? Gente, mais de 40% dos brasileiros já buscaram por autodiagnóstico na internet. Então, a gente vai estar recebendo hoje aqui a psicóloga Marielle Dutra. Obrigada, Marielle, por estar vindo aqui mais uma vez. Eu sempre fico muito feliz com o convite, é sempre um prazer muito grande para mim estar participando. E também a Laisli Cristina, né? Médica da família, da comunidade, né? Obrigada, doutora, por ter vindo. Eu que agradeço o convite, né? gente. Gente, nós vamos conversar hoje, não é demonizando a internet, não. A gente quer conversar a respeito do autodiagnóstico, né, digital, para um diagnóstico realmente profissional. E eu já começo com a Laisli. Laisli, o que é esse autodiagnóstico digital que a gente corre atrás? Você vê algumas situações que são positivas ou não, né? O que você pode falar pra gente? Nossa, Bastante coisa. Bastante coisa. Primeiro que o autodiagnóstico digital, ele vem justamente nessa tentativa de encaixar algum sintoma, alguma coisa que o paciente, né, a pessoa esteja referindo, com base naquilo que ela viu nas redes sociais, ou até mesmo naqueles testes online, né? Então, quando a gente fala disso, tem um lado muito positivo, que é o lado nossa, tem algo errado, eu preciso dar uma olhadinha no que é que tá acontecendo. A gente diminui um pouquinho até mesmo o estigma a respeito, né? Principalmente com relação aos transtornos psiquiátricos, a saúde mental como um todo. Mas quando a gente fala do autodiagnóstico digital, a gente tentar colocar um todo em um. Então, é como se a internet pegasse todas as informações existentes, não analisasse nada do contexto desse paciente e falasse, olha, você tem X coisa. Não dá pra gente fazer isso, não tem como a gente fazer isso. Porque o indivíduo, ele é único, né? Claro. Ele cabe ali dentro da própria análise do profissional médico, né? Isso. Ele pode traçar ali o diagnóstico, um perfil do que você pode meio que estar sentindo, né? Mas não necessariamente se refere a você, né? Exatamente. Tanto é que o próprio CFM lançou agora em fevereiro, né? A gente já estava tendo alguns probleminhas com relação ao autodiagnóstico digital e ele trouxe que é permitido o uso, mas desde que tudo seja passado por um profissional da área da saúde, né? E quando a gente fala de diagnóstico e tratamento, tá ali explícito a necessidade de um profissional médico para que seja fechado um diagnóstico, para a gente começar um tratamento. Então, quando a gente só rastreia pela internet, excelente, maravilhoso, a gente consegue traçar um caminho para a gente seguir. Mas quando a gente tenta fechar esse diagnóstico, aí não tem como. Eu acredito que vem muito assim a contribuir quando às vezes a pessoa ela não tem uma ideia de que profissional procurar. Então, por exemplo, eu tô sentindo uma dor no meu pulso todas as vezes que eu faço qualquer movimento, ou todas as vezes que eu tô ali segurando o mouse no computador. Então, se você joga ali na internet e de repente pergunta, né, quais tipos de profissionais podem te ajudar no diagnóstico, eu acho que é algo positivo. Agora, realmente, quando a gente coloca, né, o que eu posso ter? E aí vem, praticamente você tá morrendo, né, o diagnóstico que vem. Você já pode se enterrar. Você já pode a própria IA hoje, a última frase é procure ajuda profissional, né? Então, assim, ela já deixa muito claro isso. E fala que também tem falhas, né? Isso, perfeito. O problema é que muita gente tira todas essas informações, todas essas últimas frasezinhas e assim, tá pronto pra encomendar a missa do 7º dia já, né? Então, é bem isso. E se filtrar, não tem problema nenhum. Marielle, mas aí você pegou nesse ponto, né, que eu acho até interessante, que a Laisli colocou assim, eu acho que mais pessoas acabam observando a própria saúde, isso é um efeito legal de você procurar ajuda na internet, mas a gente tem que pensar o quê? Que a internet, ela não fecha diagnóstico e não dá a conduta do tratamento, né? Perfeito. E por quê? O que acontece psicologicamente com a gente, que a gente às vezes tende a buscar esse autodiagnóstico, porque de repente, tive uma dor de cabeça, eu acho que eu vou, será que entra muito no que a Mayara falou? Olha, eu não sei direito qual médico que eu vou. O que acontece psicologicamente
com a gente que a gente se ampara tanto nesse autodiagnóstico online? Esse autodiagnóstico, ele vem de encontro com muitas questões. Uma que a gente vai começar a falar de primeiro para já fazer uma propaganda da SSG, que é o quê? O valor. Normalmente a pessoa fica com medo de encarar um diagnóstico ou buscar ajuda porque vai pensar o quê? O tratamento médico é muito caro. Meu Deus, se eu tiver que fazer os exames para conseguir entender o que eu tenho é muito caro. Então a primeira coisa que ela faz financeiramente pensando vou olhar aqui. Ela vai lá várias opções. Pode ser um câncer, pode ser uma bactéria, pode ser um fungo. Ela fala, certeza que é um fungo. Eu vou ali na farmácia, vou comprar essa pomada aqui e resolver meu problema. Então assim, o porquê que ela busca IA? Ela busca IA porque é um conforto para ela, né? Daí tem a questão do conforto financeiro, tem a questão de a ansiedade, ela faz com que a pessoa ela queira se antecipar. Então, como que eu vou esperar até o dia da minha consulta sem ter noção do que pode estar acontecendo comigo? Se eu tenho ali uma ferramentinha que eu posso usar para burlar isso. Então, a ansiedade, ela faz isso também. A pessoa querer o quê? Uma previsão do que pode acontecer com ela. E aí ela chega lá pro médico e fala assim, não, mas eu vi na internet. Eu tô com isso, com aquilo. Tanto que hoje, no consultório, eu coloquei na minha anamnese essa pergunta. Eu utilizo com os meus pacientes. E por que você tá buscando, né? Terapia. Por tal. E você já fez algum teste na internet? Você já viu algum traço nesses vidinhos do Instagram? Você conseguiu se perceber em alguma coisa que você assistiu? E a pessoa me fala, então eu acho que eu tenho TDAH. Por quê? Por causa disso. Falei, então vamos aprofundar. Por quê? Porque a pessoa pega um fato isolado. E pra gente chegar num diagnóstico, histórico familiar, cultura, o que essa pessoa faz na rotina dela, tem tantas pequenas coisas que é necessária, e quando ela pergunta daí, ela não coloca. Olá, meu nome é Marielle, sou filha de fulano que teve colesterol, que teve não sei o que, não sei o que, não sei o que, meu avô teve um... Não tem um histórico ali, né? Então, a necessidade desse diagnóstico real, com um médico, com uma equipe capacitada, é justamente essa, porque aí ela não leva em consideração tudo que ela precisa levar para que o diagnóstico seja correto, né? A IA, ela pega um padrão, né? É assim que ela funciona, é com base em checklists. Quando a gente fecha um diagnóstico, a gente precisa jogar no contexto do paciente, definitivamente a história familiar, a história de vida desse paciente, o que ele usa, o que ele não usa, o que ele toma, o que ele não toma, a carga horária de trabalho. Definitivamente, para tratar, por exemplo, você não pode passar uma medicação que cause sono se o paciente trabalha à noite. Então, isso são coisas que a IA não consegue verificar, são nuances muito específicas, que se não tiver alguém ali por trás, um profissional da área da saúde por trás, sempre vai ficar um déficit. E é aí que gera o problema, né? Atrasa diagnóstico, trata errado. E até olhando pelos contextos, hoje a gente não tem uma pessoa ali, né, alimentando o chatbot te respondendo. Você está dormindo? Você está trabalhando demais? Você fica estressado com frequência? Seu olho tá piscando. Esse sentimento todo não é porque ontem você comeu 2 quilos de chocolate? Aí, de repente, você chega, eu tô com TDAH, e na verdade, às vezes é só falta de um sono. É só falta de sentar, tomar um chazinho, assistir uma série e respirar. E como que é pra vocês duas, vocês lidarem com pacientes cada vez mais informados que buscam, né, esse apoio, esse suporte, né, para tentar entender da saúde? Você até já deu um spoiler do que você coloca ali, né, na anamnese, mas como que é para vocês lidarem com esse paciente que ele já vem mais informado, né? Isso dificulta um pouquinho no dia a dia para vocês, né? Tem uma pergunta lá no final que a gente vai deixar para dar um spoiler. Você já teve alguém que falou, olha, né, eu cheguei com isso, vocês vão deixar pro final, né? Eu tenho isso e foi embora, abandonou vocês. Eu não sei. Eu não gostei do seu diagnóstico porque o da IA tava melhor. Quase isso. Como que é pra vocês, Laisli, pra vocês lidarem, né, com pacientes cada vez mais informados, né? Olha, tem um lado bom e um lado ruim. Quando essa informação tem fundo de verdade, digamos assim, quando ela é baseada em evidência, é incrível, porque a gente consegue devolver a autonomia do cuidado pro paciente, porque ele precisa fazer parte. A gente tá falando de uma pessoa que tem todo um background. Então, a partir disso, ele consegue participar, ele consegue virar pra você e falar, olha, tal coisa faz sentido, tal coisa não faz sentido, tal medicação, depois que a gente explica pra que serve, o que acontece, assim funciona, assim não funciona pra mim. Então, é maravilhoso. Mas quando essa informação não é baseada na realidade, não tem aquele contexto científico por trás, é muito difícil a gente desmistificar aquilo que o paciente traz pra gente, porque geralmente ele não traz com sintomas, ele traz com diagnóstico. Aí você vira e fala assim, então, meu querido, não
faz tanto sentido. Mas eu vi lá no TikTok. O TikTok me dá problema. Eu vi no TikTok que eu tenho tal coisa. E aí a gente tem todo um trabalho para primeiro acolher esse sentimento do paciente e depois a gente vai trabalhando e tentando construir que não é bem assim pelo lado que ele tá pensando. Então tem um lado muito bom e tem um lado que dá um pouquinho de trabalho. Um pouquinho de trabalho. Mesmo você sente com os teus pacientes que chegam lá de repente com laudo de TDAH, autismo, esses que a gente preenche. Acontece muito. E eu sempre falo aquela frase de vó, né? Muito ajuda quem não atrapalha. Ele chega com o diagnóstico, eu falo, nossa, que legal. E aí, mas como que foi? Você já passou por outro psicólogo? Você fez, né? Os testes neuropsicológicos todos, que eu sou apaixonada em teste neuropsicológico. Eu faço os meus laudos, inclusive, quando eu vou mandar relatório, né? Não é laudo para o neuro, para o psiquiatra, tem de 20 a 30 páginas. Porque eu faço VISC, eu faço os outros. E vai assim, tudo completo. E eu coloco as complementações, o que eu usei, o que eu não usei, eu deixo assim, tudo o embasamento ali. Daí me chega a pessoa... Isso é tudo pra gente, que a gente utiliza tudo. É muito importante, né? E aí me chega uma pessoa e fala assim, eu tenho TDAH. Eu falo, sério? Por quê? Não, eu vi um vídeo, eu esqueço a chave, daí eu volto pra pegar a chave, eu deixo o celular, daí eu vou começar a fazer as perguntas, é uma pessoa que não está dormindo nada, que eu falo assim, escuta, já falei até em outros podcasts, como que tá o sangue? Você fez exame de sangue? Como que tá a vitamina? Como que tá o hormônio? A gente precisa saber de tudo isso. Então, assim, é um trabalho multidisciplinar, porque chega na clínica querendo um laudo, querendo, não, mas eu sou TDAH, tenho certeza, sabe por quê? Porque, não, mas não é assim. Vamos fazer os testes, começa o teste, e a gente vai percebendo que não é isso. Sua memória está um lixo, meu amor, não é porque você tem alguma... Não, porque não dorme. É porque você não dorme, você não se alimenta bem. Coca-Cola e coxinha é uma delícia, mas não é todo dia. Então, assim, o seu corpo, ele tá pedindo algumas coisas que ele não tá tendo. Então, assim, é quase que você tem que convencer a pessoa que ela não tem algo que ela queria há muito tempo. E o problema disso para a área da psicologia em específico é, a partir do momento que uma pessoa vê na IA o nominho de alguma coisa, ela passa a enxergar tudo aquilo nela. Isso. E aquilo passa a ser a verdade dela. Sim. Então eu preciso convencê-la de não. Então, por exemplo, eu vi lá, eu tenho certeza que tem autismo. Sabe por quê? Porque eu não gosto de socializar. As pessoas falam comigo, barulho, nossa, me irrita, barulho. Tá, mas barulho também me irrita. Barulho também me irrita. Se eu chego num lugar com muita gente falando, alguém tentando conversar, alguém cantando ali atrás, eu não consigo. E eu não sou. Então vamos por partes. E aí ela começa a viver aquela verdade. Então, às vezes, alguém buzina, ela assusta dentro do carro e fala, tá vendo? É autismo mesmo? Ai, buzinaram, eu assustei. Não é autismo, sabe por quê? Eu fui comer um negocinho, eu senti um gostinho de estragado. Falei, tá, mas quando alguma coisa tá estragada, você come, você sente. Só tava estragado. Então só tava estragado. Só que aquilo passa a ser a verdade tão absoluta pra ela que mexe realmente com o mental. E ela começa a ter comportamentos porque ela pesquisa. Autismo faz isso, coisas que elas não fazia. O cérebro dela faz ela acreditar naquilo realmente. Então ela passa a ter comportamentos que ela não tinha antes, não existia naquele ser humano. E ela passa por conta de uma crença, começa a vivenciar aquilo. Então fica cada dia mais difícil, porque como se ela tivesse montado um personagem em cima daquilo, acreditando, e ela vai afastando ela cada vez mais de um diagnóstico correto. Porque a crença tá ali, a vivência tá ali. Então eu pergunto, e aí? Não, mas pra mim é muito difícil. Pra você ter uma noção, olha, pra me acalmar eu tô fazendo isso. Tá, mas você faz isso desde quando? Não, comecei semana passada, mas agora me acalma. Eu descobri que me acalma. Gente, então, assim, é muito complicado. E eles querem acreditar fielmente que tem uma doença, como se fosse algo bom, né? E já me chegaram a perguntar assim, olha, eu descobri que eu tenho autismo, você me dá o cordão ou eu preciso comprar? Então, assim, você me dá o cordão ou eu preciso comprar? Deus do céu. Eu falei, se a gente fizer todos os testes, faço questão, eu te dou um cordão no final, mas vamos fazer tudo que é preciso. E normalmente a gente sempre fala, de 8 a 10 sessões. Eu tenho paciente que eu faço 16 sessões pra conseguir fechar um relatório, porque não é fácil. Não, mas eu fui numa pessoa, ela falou que em 3 sessões ela me entrega um relatório. Eu falo, gente, não é por aí. Então, assim, se é fácil demais, se é rápido demais, não é legal. Porque, assim, existe uma preocupação que é, a gente precisa entender o seu funcionamento cerebral, a gente precisa entender a sua rotina, entender a tua vida. Como que em 3 sessões de 1 hora eu vou conseguir ter tudo isso? Sim, em 3 sessões de 1 hora eu não consigo fazer sua anamnese, que é o quê? Como que foi a sua infância? Como que foi seu... São perguntas simples e básicas que vai mais de 3 horas. Como que eu faço toda a aplicação dos testes? Não faz sentido. Então, assim, quando a gente se depara com uma coisa muito fácil, muito rápida, internet, é só clicar. Você perde a chave, sim ou não? Você esquece o celular, sim ou não? É muito assim, abrange demais e não foca exatamente na pessoa, exatamente no que ela precisa. Por isso que daí essa questão do diagnóstico, né, pela IA, pela internet, é tão complicado. Porque ele é muito básico. Ele é básico e acho que entra muito... Talvez a gente, né, não saiba
investigar, talvez, né? A gente vai lá, a dor de cabeça, o que pode ser, né? Muitas coisas, né? Pode ser muitas coisas. Começa no tumor, Começa né? no tumor, né? Porque eu acho que entra naquela questão de que a gente acaba não tendo que ser invalidado, como a Laisley colocou, o sentimento ali, né, concreto de buscar uma ajuda, mas também de não entender que aqueles sintomas, eles já se tornaram parte da nossa realidade. Sim. E é um diagnóstico absoluto, né? Então, acho que a gente acaba confundindo, né, Laisley, o que é diagnóstico com sintoma, né? Perfeito. É muito comum confundir. E mais ainda porque existe o imediatismo, né? Tanto é que as pessoas vão pra internet procurando o que elas têm. Muitas vezes não esperam sair a consulta. Isso porque a ECG é muito rápida, é como um monte profissional, né? Mas não espera. Daí, nessa sede de tentar identificar o que tá acontecendo, ela vira e fala assim, estou com dor de cabeça. Tá. Mas o que mais em cima disso? Como que é essa dor de cabeça? Começou quando? Tomou alguma medicação? Qual medicação? Tomou quantas vezes? Porque, além de tudo, ainda tem a forma errada de se tomar os medicamentos, que acaba pegando muito a gente. E, definitivamente, a gente não consegue identificar isso tudo em uma consulta só. Só que a pessoa, geralmente, está ali com aquela ânsia de descobrir o que está acontecendo. Mas, a vontade de ter um diagnóstico, que foi até o que a Mayara falou, faz isso com a gente. Mas é muito difícil também a gente voltar e falar, gente, eu acho que é a minha rotina que está um pouco insalubre. Vamos parar pra refletir? Não, a gente sempre tá tentando achar um culpado. E geralmente esse culpado é uma patologia, é uma doença. Mas às vezes é só a sua vida que tá insalubre mesmo. Não tem como você ter uma boa memória, uma boa atenção se você não dorme. Não tem como você ter apetite se você tá ansioso. Não tem como você fazer um exercício bem feito, não se sentir fadigado, se você não tá descansado. É tudo um ciclo vicioso que, se você não tomar cuidado, você entra no meio, você não consegue enxergar nem início nem fim, e ali na sua cabecinha, com tudo ruim, digamos assim, não existe uma doença, existem várias, e você tá indo com Deus, você tá vendo a luz já. E a gente, olha, tá aqui falando, não é só jovem que procura autodiagnóstico na internet, não, tá? A maioria, olha, eu só acho que mais velha, tá mesmo? Eu sou nova, eu sou jovem. A maioria, tava vendo até, depois elas vão deixar as redes sociais, a Laisley tava falando, esses dias eu estava assistindo um vídeo dela que ela atendeu acho que umas 3 ou 4 pacientes na faixa aí de uns 40 anos que chegaram exaustas no consultório, cansadas, fadiga e tudo mais. E eu acho super importante, gente, olha, a Laisley é uma médica de família, da comunidade. Eu acho que ela podia explicar o que é, porque às vezes a pessoa não entende. É que nem a fisioterapia vestibular, que a gente ouve, o que é isso? É vestibular. E aí quando explica fica mais fácil. O que é um profissional médico de família, Laisley? Perfeito, deixa eu defender meu peixinho. Olha, o médico de família e comunidade, ele vem literalmente com a função principal de prevenir. Então é óbvio que se tiver alguma patologia, algum sintoma, a gente vai ali entrar, a gente vai tratar, a gente vai identificar. Mas se a gente investe na saúde, no bem-estar, a gente, na teoria, não tem aquelas patologias. Pensando nisso, eu cuido de bebês com 0 anos de vida, até o idosinho que entrou em cuidados paliativos exclusivos. Então, sabe aquele médico antigo que era literalmente aquela pessoa, é fulano de tal, tá com dor de cabeça, chama o doutor fulano de tal, chama o doutor não sei quem, ele é o médico da nossa família. É isso, porque daí ele é responsável por identificar o contexto que o paciente está, identificar o sentido daquela família naquela comunidade, por isso que tem a comunidade no nome, e a partir daí conseguir entender os pontos de fragilidade, onde que o paciente poderia começar o seu processo de adoecimento e onde que ele vem intervindo também para ele conseguir mudar esse processo. Então, quando a gente fala que é desde o bebezinho até o idoso, é isso mesmo. Então, os médicos de família acompanham desde o neném dentro da barriga da mãe até o momento em que ele vai construir a própria família.
Porque é o médico de confiança, é o médico que tá sabendo todo o histórico desse paciente. E claro, se for necessário, a gente pede ajuda para os especialistas focais. Especialistas focais, porque médico de família também é especialista, tá, gente? Isso é importante falar. Por favor. Que às vezes confunde, médico especialista, será que é um médico clínico geral? Um exemplo, Isso, né? Não, médico de família e comunidade também é especialista, tá, gente? E a gente se especializa em gente, então todo mundo é conosco. Se você tiver aí, em casa, teve uma dorzinha de cabeça, uma dor na perna, né, tá perdendo cabelo, ela faz ótimos tratamentos para queda capilar, ela vitaminas, né? Então, assim, vai nela, gente, a marca nela. E agora eu vou puxar o peixe também aqui, a brasa da sardinha da Marielle. A gente teve um episódio aqui, Marielle, que a gente gravou, que vai ao ar, sobre o laudo do autismo. Vamos falar a importância da seriedade dos laudos psicológicos, né, que são feitos para detectar TDAH, autismo, né? Quantos são feitos, né? E qual a importância de ter uma base científica, porque óbvio, né, gente? Você tá ali navegando na internet, né? Você vê lá, você vai querer realmente, né? Quem nunca fez um testezinho na internet? Né? Pra ver lá, será que eu tenho, será que eu não tenho? Mas qual a importância da gente realmente buscar ali o profissional, né? Pra poder traçar esse diagnóstico pra gente dentro da área da psicologia? Eu sempre falo nessa questão, eu faço uma comparação de que escutar qualquer amigo te escuta, mas é o profissional que estudou pra essa escuta que vai conseguir te direcionar. Então você tá com um problema na tua vida, você vai pro bar com seu amigo, você vai desabafar com ele, vai tomar uma cerveja, vai ficar, vai ser ótimo, vai ser muito bom. Só que ele não vai ter um embasamento de te ajudar nisso. E talvez vai te atrapalhar. Então, assim, quando a gente fala de laudo, quando a gente fala de teste, é a mesma coisa. Quando a gente faz um teste ali na internet, ele é muito simples. Por quê? Porque ele não vai levar em consideração nada que é importante. Então, por exemplo, uma criança que chega pra mim, que a mãe fala, a escola tá desconfiando que é autismo. Autismo? Então vamos. Como que a gente vai fazer isso? Eu tenho uma linha de trabalho que é escola, família, a psicóloga, se tem pedagogas que estão envolvidas, elas vão ser envolvidas nesse diagnóstico e eu faço toda uma rede. Então eu mando, ou vou presencialmente observar essa criança em sala de aula, eu vou nessa escola, eu quero visualizar essa criança para ver se é tudo aquilo. Eu levo os testes impressos para os profissionais que acompanham. Então lá vai ser, ela conversa com os amiguinhos? Eu não sei se ela conversa com os amiguinhos, a professora sabe. Ela levanta muito durante a aula. Então assim, um olhar da professora. Então ela vai preencher todo esse teste. Da mesma forma tem um para a família. Então normalmente é a mãe que acompanha. Chama o pai, eu também quero a visão dele. Não, comigo é diferente. É diferente? Então vamos lá. Como que é com você? Ele vai passar a visão dele. Fica muito tempo com a avó. A avó consegue? Se a avó puder, ela passa muito tempo com a criança, passa muito tempo, eu quero o olhar da avó. Então assim, eu faço uma investigação, é uma investigação real. Porque se eu chego pra mãe, a mãe senta. Ele tem autismo. Não, com certeza. Ele coloca tudo coloridinho, ele separa por cor, ele separa por tamanho, é autismo. E eu, é autismo? Pronto, autismo. Mando pro médico, o médico vai lá, dá um laudo, acabou o autismo. Só que a criança, ela pode ser uma criança organizada. Ela pode gostar de separar por cor, não tem problema nenhum. Pode ser uma brincadeira que ela fez. Então, assim, a gente não pode pegar um traço, uma coisa tão pequena e colocar como verdade absoluta. Por isso que o diagnóstico, o real, o verdadeiro, o correto, ele demora. Não tem como eu olhar pra você e falar, não, mas hoje você tá com uma carinha de TDAH, peraí, toma aqui teu lado, é TDAH. Nossa, esqueci minha chave. TDAH, da hora. Só pode. Então, assim, hoje ficou muito fácil, até por conta da gente ter muito acesso à informação, a gente sabe alguns traços específicos. Uma pessoa, quando ela é autista, ela tem algumas questões que é muito evidente, só que também tem questões no autismo que não é tão evidente. Assim como no TDAH, né? Que às vezes a gente acha que é só a pessoa que tá extremamente acelerada, que tá... Não. E às vezes nem sempre, né? Não, existe o TDAH que é exatamente esse do... o hiperativo. Existe o desatento, que é a pessoa que vai estar mais no mundinho. E existe o misto, ou seja, em algum momento ela, que é o mais complicado. Porque daí ela vai estar assim, daqui a pouco ela já não tá tão agitada. Então assim, quem que tem esse olhar? A pessoa que estudou pra isso, né? Que investiu caro, porque não é barato esses testes, né? Pra gente que utiliza, eu não posso, por exemplo, pegar esse teste, chega lá e tira xerox, cópia. Eu não posso, eles têm códigos. Cada folha que eu utilizo é um documento. Meus pacientes, eles têm uma ficha que tem que ficar comigo por pelo menos 5 anos. Então, assim, é tudo uma categoria muito exigente, tem que ser feito. Aí você fala, não, mas minha prima
tá fazendo faculdade, ela tem um xerox lá que ela tá usando. Porque realmente, quando a gente tá na parte do ensino, a gente quer ter contato com isso. Mas não significa que a gente tenha o processo e o aprendizado, a sabedoria de aplicar, de tabular um resultado. Hoje, existem os testes que chegam pra mim que eu consigo ir lá no computador, mas não, eu tenho que saber calcular, eu tenho que matematicamente olhar os resultados do meu paciente e entender se aquela porcentagem é uma ansiedade, não é uma ansiedade, é uma depressão, não é. Então, assim, é muito além de só perguntas. Porque às vezes a gente olhando uma pergunta, a gente fala, nossa, olha, gabaritei, tô feio mesmo. Mas não é. Por quê? Porque aquilo ali não é uma coisa isolada. A minha depressão não vai ser uma resposta isolada minha que me faz ser depressivo. Eu tô muito triste. Ai, você tá muito triste? A vida é triste. Não é feliz o tempo todo. Tá tudo bem, tá triste. Agora eu tô triste todo dia. Eu tô sem energia, está impactando na minha vida, eu não consigo trabalhar, não consigo levantar da cama. São muitos outros fatores que vão chegar até aquele momento. E para isso, a gente precisa andar a passos lentos, levando em consideração toda, né, todo um envolver da vida. Não tem como eu isolar uma coisa só. Por isso que é tão importante. E aí a gente ficar atento também à questão do profissional, né? Existem profissionais e profissionais em qualquer que seja o trabalho. Vou chamar um pintor para pintar minha casa. Ele foi lá e ele lascou com a minha parede. Chamei outro, ele foi lá e falou, nossa, mas vou arrumar aqui pra você. E ele arrumou. Um profissional muito bom, dedicado, o outro que tava ali mais ou menos. Então, assim, na área da saúde, é a mesma coisa. Vai ter um momento que você vai chegar no médico e, oi, doutor, tudo bem? Tudo bem. E ele não vai te dar atenção. Talvez ele seja um péssimo profissional, talvez, mas talvez ele só seja o jeitinho dele. Porque ele não é uma pessoa que vai ficar te abraçando, que vai ficar ali olhando. Então, assim, tem profissional e profissional. Na psicologia, eu sempre falo, não desista de procurar o teu psicólogo. Sim. Se você foi em ai, nossa, eu fui lá, nada a ver, só eu falava e ele ficava fazendo não desista, fala, olha, não me adaptei, porque a gente tem que gerar vínculo, a gente tem que ter essa troca, tem que ter essa confiança, busque outro. A mesma coisa na medicina, ainda mais um profissional da família, gente que pode acompanhar um bebê da barriga até a vida. Eu fiquei até pensando na hora que ela tava falando, eu falei, nossa, que legal. A única diferença dela pros do passado é que ela não chega de charrete. Não chega de charrete. E com a diferença que a gente é muito mais especializada ainda. Hoje tem muito mais acesso, olha que legal. Então, assim, ela falando foi abrindo assim um leque, né? Porque realmente a importância da explicação, porque eu de verdade não conhecia, eu achei muito legal. E é totalmente coerente, né? A pessoa que tá ali acompanhando, então assim, ai, o meu filho está com... meu filho tá com uma alergia, ó, a gente já vai ali, já vamos tentando descobrir com todo mundo da família junto, passa pra todo mundo. Eu já conheço seu filho, eu já conheço você, eu já inclusive fui na sua casa e eu vi que ali tem um pontinho de possíveis alérgenos. Será que não é isso? Olha só. Não faz sentido? Sim. Aqueles ursinhos de pelúcia que eu vi no quarto do bebê? Quando foi a última vez que você lavou mesmo? Acaba sendo mais amplo, muito né? Legal. Sim. Né? Gente, a gente tá falando aqui que não é errado buscar não, tá? Na internet, mas a gente tá ressaltando a importância e o valor do profissional médico, né? Do profissional da área da saúde, profissional aí da saúde mental, da Marielle, né? Médico de família, olha, gente, daqui a pouquinho elas deixam as redes sociais aqui. Tem bastante coisa, olha, elas trabalham com bastante coisa. Você atende de que idade, Marielle? A partir de que idade? Atendo a partir dos 6 anos até os 99, até 107, 12. Olha, eu tenho certeza, pelo menos eu carrego uma bolsinha, né? Lá vem. Com uma hipo ali, né? Com um relaxadezinho muscular, né? Eu vou tentar colocar aqui pra não incomodar ninguém, né? Que de repente possa... Ali uma dorzinha de cabeça, uma dipirona, né? Ai, gente, duvido que se eu não abrir a bolsa de vocês aqui, eu não vou encontrar. Na minha você vai se decepcionar, você não vai encontrar. Eu sou remédio desde cólica, dor de cabeça, náusea. Ela e pras amigas. Pior que é. Às vezes acontece. Não, remédio e tal coisa. Sim. A gente falou muito aqui do autodiagnóstico até o momento, mas e a automedicação? Você disse até nas perguntas anteriores a dificuldade muitas vezes do paciente tomar o remédio de maneira errada, né? Isso. Qual que é a complicação nossa, né, da gente tomar uma automedicação, né? O que pode acontecer com a gente? Quais são os riscos, né? Ou os pontos de alerta que a gente tem que ter? Perfeito. É uma excelente pergunta, porque literalmente vem do autodiagnóstico, tem um pezinho ali.
Por quê? O que acontece? Se a gente faz a automedicação, ela vem como consequência, né, digamos assim, do autodiagnóstico, e a partir daí eu não sei se essa medicação realmente está adequada, eu não sei se a dose está certa, eu não sei se eu estou tomando corretamente, eu não sei nem se eu deveria estar tomando essa medicação. Porque no quesito da saúde mental, por exemplo, a gente sabe que a maioria das medicações são vendidas com receita controlada, mas não é essa a realidade do Brasil. Inclusive tem um dado que eu achei chocante. Cerca de 77% da população brasileira toma medicação sem prescrição médica. Isso é muito perigoso, porque definitivamente não é sua função saber se essa medicação vai interferir com a outra medicação que você toma, então com aquilo que você come, ou se você deveria tomar à noite. Não, essa é a minha função, mas se você não passou por mim, como que eu vou conseguir te ajudar? Como que você tá ali fazendo seu tratamento e achando que tá tudo certo, mas na verdade você pode estar postergando o seu diagnóstico, você pode estar piorando a sua condição de saúde ou até mesmo mascarando esses sintomas, e lá na frente, quando o negócio estiver um pouquinho mais feio e aí você finalmente chegar em mim, não deveria ter chegado um pouquinho antes, a gente vai olhar e falar, então, né, complicou, né, não é mesmo? O que antes era uma pontinha do iceberg se tornou uma coisa gigantesca e que a gente vai levar um pouquinho mais de tempo para conseguir identificar o que está acontecendo realmente. Algum sintoma, alguma queixa pode ser, na realidade, um efeito adverso da medicação. E era uma medicação que não era nem pra você estar tomando. Então, tá aí o perigo. Fora as superdosagens, e aí eu já preciso até puxar um ganchinho. Não é que as vitaminas, né, são livres aí, a gente consegue comprar. Na teoria, sem prescrição médica. Então não é medicamento. Eu ouvi isso. Ai, meu olhinho chega piscou. Gente, é medicamento. Tudo que a gente coloca pra dentro do nosso corpo é medicamento, tá? Ele pode não ter um efeito terapêutico, mas ele tá ali atuando, né? Tanto é que a diferença entre medicamento e droga é a dosagem. Então, a gente precisa tomar muito cuidado. Então, tem muita gente que, pelo fato de não precisar da prescrição para algumas situações, alguns fármacos, estão tomando a torta à direita. Inclusive com as benditas vitaminas. Então, existe sim superdosagens, existe intoxicação, existem pessoas que estão ficando adoecidas por hipervitaminose, estão ficando adoecidas por medicações usadas da forma errada. E, literalmente, neste caso, para que você tenha uma prescrição, isso é um ato médico, né? Então, o ato médico diz, é de exclusividade médica, você ter um tratamento farmacológico, você ter um diagnóstico fechado. Então, a gente é necessário, senão não existiria essa profissão, né? Não existiria a profissão da psicóloga, não existiria a profissão do farmacêutico. Se tem, é porque precisa. Então, você precisa achar o seu de confiança. Definitivamente é uma frase que eu falo, acha um médico, nesse caso, né, um médico de família para chamar de seu, porque você precisa se identificar. Não adianta você ir em algum profissional da saúde e ele não te passar confiança ali na hora, né? Você não foi com a cara dele, digamos assim. Pronto, acabou. Você acabou de perder todo o seu plano terapêutico. Mas continua, vai atrás de alguém que faz sentido pra você. Porque ali você tem uma boa relação médico-paciente, uma boa relação médico-pessoa, e esse é o sucesso do plano terapêutico, é o sucesso para sua saúde. Vocês acham que, a Laisli falou, quantos por cento das pessoas tomam? 77%. 77% dos brasileiros acabam se automedicando. Exato. Né? Isso desde uma dipirona até um antibiótico, ansiolítico, né? E por que vocês acham, essa pergunta é para ambas, que a gente, às vezes, esse conhecimento, estando na área digital, aprendendo, né, sobre isso, o que acontece com o nosso cérebro, Marielle, pra gente já direto na automedicação? E qual é o enfrentamento que vocês acham que a gente deixa de ter? Né? Será que é medo? Será que entra aquela questão financeira, né, do dinheiro? Vou ter que gastar, desembolsar uma consulta? Eu acho que é um combo de tudo, né? Ela falando ali das receitas, eu tive um caso que eu falei assim, gente, só pode ser brincadeira. Um adolescente descobriu que o amiguinho com TDAH estava sendo medicado, fez todo o tratamento certinho, passou, né, diagnóstico, tudo bonitinho, e começou com uma medicação para ajudar no TDAH dele, né?
E ele começou a melhorar na escola, notas incríveis. Ele chegou pra esse amigo e falou, escuta aqui, que remédio que é esse aí? É tal. Vamos rachar a cartela. E eles racharam a cartela. Essa criança maravilhosa, adolescente, chegou pra mim e falou assim, você não tá entendendo o que eu fiz? Eu falei, o que você fez? Aí eu comecei a tomar tal medicação. Eu falei, seu médico passou, e eu achei estranho, porque ele ainda estava em processo diagnóstico comigo, não estava nem perto de terminar. Eu falei, daí eu já fiquei até assim com o profissional. Eu falei, nossa, mas seu médico já passou, que legal, como que foi? Daí ele falou, meu amigo tá tomando, ele rachou a cartela comigo. Daí eu falei assim, como que tá a questão familiar? Sua mãe tá sabendo? Tá, minha mãe tá sabendo. Minha mãe tá sabendo. Falei, pois então vamos fazer uma reunião aqui em família. Eu achei que não tinha como piorar. Não, teve. Ela falou, não, mas ele tá incrível, ele tá em época de vestibular, ele tá tão preocupado. Você tem que ver como que ele fica quando ele toma. Ajuda. E aí tenho que sentar e psicoeducar. Eu tenho que mostrar como que é o funcionamento, por que que isso não pode acontecer e por que que isso não pode acontecer. A gente não sabe. Aquilo que foi passado para aquela pessoa foi tudo isso que a gente falou até agora. Foi visto horário que acorda, horário que dorme, como que é a rotina na alimentação, foi trabalhado tudo especificamente para ele. Então o que serve pro Joãozinho não serve pro Pedrinho. E isso é uma coisa, igual ela falou assim, eu carrego remédio para mim e pras minhas amigas. Quando a gente fala, dor de cabeça, dor muscular. E aí me vem isso, o que serve para mim não serve pro outro. Né? E aí você falou, eu tenho certeza que se olhar na minha bolsa não tem remédio, porque pra mim tem que ser assim, a última das instâncias. Eu vou até pro chazinho da avó, porque eu não gosto de remédio, uma coisa minha mesmo, porque eu já tive probleminhas com isso, de automedicação. Me gerou pedrinhas no rim, questõezinhas básicas assim, uma coisa básica, pedrinha no rim. Eu vou descobrir por que será, porque o consumo não estava correto de coisas básicas da vida. Dor de cabeça, por que eu vou ficar com dor de cabeça se eu tenho dipirona aqui? Mas por que eu vou sentir isso se eu posso evitar? E cólica. E aí eu comecei a descobrir que o corpo, ele dá sinais, não é pra várias coisas. Então hoje, pra eu conseguir me medicar e tomar um remédio, foi, por exemplo, uma semana atrás eu estava tomando um remédio fortíssimo com uma fratura no dedo. Ele estava fraturado, eu fui no médico, não aguentava de dor, vou me medicar. A partir disso, estou com cólica. É uma cólica menstrual? É uma cólica... Que cólica que é essa? É intestinal? Não é? Eu preciso descobrir o que é. Se eu medico, acabou o sintoma. Acabou o sintoma, acabou o problema, vai desenvolver o que for dentro de mim, eu não vou conseguir tratar a real causa. Então, eu aprendi comigo mesma, ali no dia a dia e nas burradinhas que eu já fiz anteriores, que é preciso sentir. Né? Hoje a gente tem essa questão de não posso sentir uma dor, que eu preciso parar de sentir dor, meu Deus do céu. É uma anestesia total, eu não posso. E não, às vezes o corpo, ele necessita disso, até para que a gente consiga identificar o que a gente tem. Então assim, tá tudo bem você sentir uma dorzinha de cabeça. Óbvio que eu não tô falando de você não conseguir nem abrir o olho, porque... Não, mas eu tô falando uma dorzinha de cabeça leve. Você já comeu? Eu vou fazendo um checklist meu aqui. Eu tô bebendo bastante água. Eu estou bebendo bastante água, eu estou hidratada. O que pode ser? Será que não é um cafezinho que eu não tomei hoje de manhã? Vamos ver. E pronto, passou. Era alguma coisa ali do meu checklist, deu certo. Então, até isso, até nessa questão de sentir uma dorzinha de cabeça, espera um pouquinho, sente seu corpo, escuta o que seu corpo tem pra dizer. E aí, persistiu, agora eu vou tomar? Não, agora eu vou procurar um médico. Por quê? Porque senão eu tomo hoje, sara hoje, amanhã começa de novo. E aí, eu vou ficar todo dia me medicando? Aí é aquele ciclo. Então eu preciso procurar ajuda médica, que a gente vai fazer o quê? O médico, ele vai chegar ao que causa e vai tratar a causa, não sintoma, porque sintoma tratado não é cura. É isso. Pelo contrário, só vai acontecer de novo e corre o risco de, nessa demora, acontecer pior. Exatamente. E aí, o que a gente faz quando fica pior? Né? E é igual eu comentei, eu sinto que a cada dia que passa a gente tenta se anestesiar de tudo. O corpo fala, nem sempre isso é patológico, ele só tá te falando que alguma coisa não tá legal. Então a gente tem que identificar o que é que não está legal pra tentar burlar, pra tentar cortar isso daí, pra não se transformar realmente numa doença, realmente numa patologia. Mas se você não deixa seu corpo falar, vai chegar uma hora que ele vai gritar, e aí a gente vai ter que parar tudo e ouvir. E outra coisa, né? Como mulher, eu imagino que exista uma sobrecarga aqui nessa mesa. Eu imagino. E a gente tem essa de não posso parar, não posso parar, não posso procurar o médico, porque senão eu vou parar. Não posso procurar o psicólogo depois. Ainda tá dando pra levar. Tá dando pra levar pra onde? Pra qual buraco? Calma aí. Se a gente não parar e ouvir o que o corpo tá falando,
vai chegar uma hora que ele vai parar mesmo. E aí não tem o que fazer, gente. Aí você vai ser obrigado a parar tudo e cuidar daquilo. Sendo que se você tivesse se atentado aos detalhes e literalmente respeitado você mesmo, respeitado os sinais que seu corpo tá dando, a gente teria evitado todo esse mal-estar. Então, calma, a gente precisa pisar um pouquinho no freio de vez em quando, porque a gente tá falando de você. Você é o seu bem mais precioso, precisa ser. Se você não tá bem, você não consegue cuidar do seu filho. Se você não tá bem, você não consegue cuidar do seu marido. Apesar de que eu espero que ele se cuide sozinho. Se você não tá bem, você não consegue cuidar do seu cachorrinho, você não consegue trabalhar. Você precisa ser o seu bem mais precioso, é a sua saúde. Não tem nada mais valioso que isso. Então a gente precisa aprender a cuidar do jeito certo. Né? Eu acho que a gente entrou muito no automático, né? Eu acho que naquela sociedade, até tem a pergunta aqui, a questão da gente ir por impulso, né? Sentir uma dorzinha de cabeça, né? A gente já pega, né? E isso é um sinal de que a gente tá virando hipocondríaco. A velocidade que a vida acontece, às vezes a gente percebe que a gente não tem tempo pra isso. Eu não tenho tempo pra ficar com dor de cabeça, não, gente. Você não tem tempo eu não tenho tempo. Então, assim, uma das maiores desculpas eu me automedico, eu me autodiagnostico. Por quê? Porque eu não tenho tempo. Imagina, eu vou ter que cancelar minha agenda pra poder ir no médico. Se acontecer alguma coisa, tiver enfim. Não posso dar esse luxo. Então, as pessoas hoje estão tratando a saúde como um luxo muito luxuoso que está distante. E isso que é o perigo. Porque não é, a sua saúde não é um luxo, é uma necessidade. Você tem que trazer pra bem pertinho de você. Então eu falo assim, é que se eu for lá no médico, eu não vou conseguir ir no shopping, tá? Mas o que é mais importante hoje pra você? Prioridade. Vamos pensar. Eu falando assim, super, mas por exemplo, eu estava com a minha mão quebrada, indo no médico todo dia, raio-x pra lá, eu falei assim, nossa, esse mês vem, eu tenho que fazer meu preventivo. Eu não vou esse mês, porque eu já tô indo tanto no médico, eu vou no próximo, e eu deixei pro próximo. Por quê? Porque não tá cabendo na agenda. Então, assim, não é uma coisa do tipo, eu não tenho consciência. Eu tenho consciência, mas a gente precisa olhar que é muita coisa. Então, assim, na sua pergunta, né, porque o que leva as pessoas a fazerem isso? É valor, é tempo. Então, assim, é sobrecarga. Hoje, o mundo exige cada vez mais, a gente precisa dar cada vez mais. E isso não tá certo, a gente precisa ser prioridade. A minha prioridade neste momento foi cuidar da minha mão. Opa, sarou, agora pera aí que eu vou cuidar do próximo, né? Vamos para a próxima etapa. Mas é isso, as pessoas, elas não acreditam que se cuidar seja tão importante. Mãe não se coloca em primeiro lugar jamais. Olha pro filho, o filho espirrou diferente, médico, vamos, plantão e vai. E ela tá ali faz uma semana com uma tocinha de cachorro, que ela não se preocupa. Comprei uma pastilhinha aqui, não, deu um jeitinho aqui, tá tudo bem. E o filho lá não pode fazer, você fala, meu gente, foi uma poeirinha que chegou ali, mas já tá lá correndo com o filho. Então a gente precisa se colocar como prioridade, né? E a gente tem uma dificuldade de se colocar como prioridade, né? Muita dificuldade. Eu imagino que seja, de novo, toda uma construção social a ponto de a gente achar que é egoísmo a gente se colocar em primeiro lugar, mas não é. Se a mãe não se colocar em primeiro lugar, quem é que vai cuidar dessa criança? Quem é que vai cuidar dessa casa? Quem é que vai cuidar do trabalho dela? Não tem outra pessoa. Então, se a gente não se coloca em primeiro lugar, isso não é egoísmo, a gente precisa trabalhar, é quase que um mantra. Não é egoísmo, não é egoísmo. Eu só tô cuidando de mim. É amor próprio, não é egoísmo, é amor próprio. É você olhar pra você, é você conseguir fazer suas outras coisas. Já que tá todo mundo atribulado mesmo, você não tem outras coisas pra fazer? Tem. Você não tem que estar bem pra isso? Tem também. Tem também, né? Eu acho muito importante essa questão também que a Marielle, até que você falou assim, quando ela falou médico de família, imaginei ela chegando numa charrete, né? Antigamente, a gente tinha até um tempo pra ficar sofrendo, né? Tipo, o desamor, o desencanto, o desalento, né? Ou uma febre, né? É o período de convalescência. O período de convalescência, né? E essa sociedade que obriga a gente a performar, como a gente já conversou aqui, o tempo todo você tem que estar ligado, né? Tem que estar ligado. As expectativas, né? Parece que o mundo coloca muita coisa, muita informação e a gente não quer frustrar ninguém, nem a gente. A gente quer que esteja tudo ali do jeitinho e rápido. Do jeitinho e rápido, tudo muito pronto, né? E a gente, no começo ali do podcast, a gente falou de pacientes que vêm bem informados. Vocês têm algum caos, não precisa citar nome de paciente que chegou, eu tenho isso, doutora Laisley. Não, eu tô com a minha pressão alta, pode me medicar aí, me dar umas dosezinhas de remedinho para pressão, e não concordou com o seu diagnóstico e foi embora. E o seu também eu quero saber. Eu queria tanto poder falar que não. Sonho meu. Nossa, assim, era meu sonho. Mas infelizmente tem sim. Quando o paciente chega com uma informação
de novo, uma boa informação é incrível. A gente super troca figurinha. Eu fico genuinamente feliz. Eu ainda viro e falo assim, eu não acredito! Você pesquisou isso? Tá bom, vamos lá. Agora, quando chega com alguma coisinha muito específica, geralmente alguma solução muito milagrosa, tá? Ai, porque eu vi no TikTok, o TikTok, eu tô falando, eu tô com mais problema no TikTok do que da IA, do que do Instagram. O TikTok tá me perturbando. É perseguição. Perseguição já. Eu vi, não sei onde, eu vi no Instagram, eu vi na IA que eu tô com, pode ser, pressão alta. Eu quero ser medicada, eu tô com pressão alta porque eu tô com a pressão 11%. Aí você olha e fala, ai Deus, tá bom. Aí a gente investiga, parará. Então, não fecha o diagnóstico. O diagnóstico não é checklist. A gente precisa investigar. Não é uma coisa arbitrária, né? Existe um protocolo por trás. Não é uma coisa que eu tirei da minha cabeça e definitivamente não é uma coisa que o paciente tirou da cabeça dele. Então, se não encaixa ali, a gente fala... aí você chamou pra briga. Então, já aconteceu... tá acontecendo com uma certa frequência, tá? A parte de não aceitar o diagnóstico acontece também. A parte de eu falar que o diagnóstico que ele deu, né, ele se autodiagnosticou, não tá certo, também acontece. Infelizmente, semana passada aconteceu um que levantou no meio da consulta e foi. Eu olhei e falei, então, tá bom. Vai com Deus. A minha parte eu fiz, eu expliquei. E aí eu fiquei com dó, foi da esposa, porque ela ficou pra trás, me pedindo 1000 desculpas. E ficou. Infelizmente, né? Ele vai encontrar uma ela falou, né, que a gente adora de trocar figurinha. Se ele já foi com o álbum dele com a figurinha colada, ela tentou tirar, rasgou. Rasgou o álbum, aí não deu certo. Aí ele falou assim, não vai tá dando certo. Mas acontece muito mais frequência, com muito mais frequência que a gente gostaria. É uma coisa assim. No meu caso, ainda como a gente não chegou ao laudo final, né? Porque eu falo sempre que eu sou o caminho. Tipo Jesus, eu sou o caminho. É verdade. E como eu sou o caminho, o que acontece? A pessoa chega e fala assim, então vamos lá. E eu já sou meio biruleibe. Vamos colocar aqui as cartas na mesa. O que aconteceu? O que você trouxe? É isso. Beleza. Então vamos fazer assim, a gente vai fazer um jogo. Você vai colocar o que você acha, eu vou colocar o que eu acho, a gente vai batalhar pra ver o que tá certo. Vamos. Truco. E eu faço isso com criança, eu faço isso com adulto, eu faço isso com todo mundo. E dá muito mais certo. Então assim, até hoje eu não tive ninguém que saiu e bateu a porta, né? Tenho pessoas com uma rigidez que não concordam, tenho certeza daquilo. E aí eu demando de mais tempo para convencer e para mostrar, porque acaba que não é convencer. É mostrar pra ela que ela tá errada. Fala, querida, você está errada, olha aqui, vamos lá. Eu consigo fazer que ela compreenda isso através de coisas científicas. Eu vou trazer dados pra ela, vou mostrar informações corretas. Então acaba que ela não tem pra onde ir. Ela fala, não, realmente. Realmente. Isso é muito legal, porque daí não é só a sua opinião. Nunca é, né, na verdade. A gente vai ali e mostra, fala, olha, aqui, trouxe dados, trouxe informação. Você tá vendo que não faz sentido? Não tá casando. É pra enxergar, né? Mas infelizmente tem gente que não quer enxergar, não. Tem gente que já aconteceu algo comigo que foi, o relatório já estava todo pronto pra eu enviar pro médico. E a pessoa tava dizendo, não, porque quando chega lá, eu conheço ele. A hora que eu chegar lá, eu vou falar isso, você vai ver. Não, eu vou conseguir o remédio que eu quero, eu preciso. Eu preciso tomar, porque daí eu sei que vai ficar bom. Porque daí vai comigo, eu vou concentrar, eu vou não sei o quê. Eu falei, então tá bom. Dei o relatório, peguei o telefone, liguei lá no consultório e falei, oi, tudo bem? Meu nome é Marielle, eu sou a psicóloga de fulano, eu precisava muito ter um tempinho com uma conversa com o doutor. É possível? É possível, vou transferir agora. Tá, transferiu. Oi, doutor, tudo bem? Olha o seguinte, estou fazendo acompanhamento com fulano, aconteceu isso, ele deu uma risada e falou, não, fica tranquilo, eu já conheço a peça. E ele já foi em outras pessoas, outros profissionais que também, inclusive ele quer essa medicação para uso, porque na cabeça dele é o que, mas pode ficar tranquila, eu tô acompanhando o caso, muito obrigada por ligar e tal. Então, assim, acontece. Só que os profissionais que são profissionais sérios, que estão ali trabalhando, que o que eles querem para esse paciente é o bem, é finalizar de forma correta, eles não vão entrar nesse jogo. Porque acaba sendo um joguinho, o paciente fica querendo, você não vai me dar porque o outro psicólogo ia me dar um laudo. Depois, tá, e o que aconteceu? Por que você não tá lá no outro? Eu nem penso, porque eu pergunto, eu sou mais direta. Falo, e por que você mudou, então? Né? Ele tava quase te dando um laudo, por que não ficou? Não, porque daí eu não gostei. Sempre dá uma patinada nessa hora. Porque eu jogo muito aberto, falo, olha,
Porque fulano, não, mas tá tudo bem, se você se sente à vontade, se ele ia fazer da forma que, né, te agrada, não tem problema nenhum, a gente encerra o processo, a gente faz aqui o processo terapêutico e você vai, não, sabe o que é? Não, porque lá, então assim, sempre tem um porquê, sempre tem uma coisa por trás. E já aconteceu de eu ter que ligar, e não foi uma vez só, foi mais de um, de eu falar, eu posso falar com a doutora? Olha, a mãe do fulaninho tá querendo muito medicar, mas você vai ver através dos laudos, dos relatórios, de tudo que, né, na minha visão, não tem, óbvio que você é o médico, você que vai saber, mas, né, dá uma atenção. Não, imagina, o caso não é de se medicar mesmo. Não. Então, assim, existe esse trabalho multidisciplinar e dentro da nossa profissão pra gente conseguir conversar, Sim. porque às vezes o paciente, ele coloca uma coisa na cabeça dele e ele vai lutar por aquilo, de forma errada. Então, nós, como profissionais, a gente fala, ai, meu Deus, mas será que vai mesmo? Será que ele tá falando e sei lá, ele conhece? Será que ele vai conseguir dobrar essa Será pessoa? que a pessoa tá atenta nisso? Será que a pessoa pegou esse detalhe? Porque lá, às vezes, fica 1 hora na sala. Comigo, fico 16. Então, assim, querendo ou não, eu consigo ter uma percepção maior. Porque é mais tempo, né? Não estou dizendo que o profissional é ruim, não vai conseguir. Não, mas porque em 1 hora a gente também não faz milagre. Então, assim, eu fico nessa angústia, sabe? Daí, quando eu vejo que não foi, eu falo, ai, deu certo, então tá tudo bem. Ai, foi. Essa parte do contato multidisciplinar é muito importante. O paciente, ele não é simples. Ele não é uma folha em branco, né? Ele foi construído, ele é tridimensional. Então, definitivamente, como tem várias vicissitudes ali, ele precisa de vários profissionais. Então, esse contato é fundamental, porque a gente vira e fala assim, então, e aí? Você acha que faz sentido? Não, não faz. Eu também concordo. Isso. Não faz sentido. E aí a gente consegue dar segmento. Perfeito. E hoje em dia, mais até do que diagnóstico, a pressão por medicar tá muito forte. Muito forte. Enquanto não sai com uma medicação, e às vezes é literalmente uma mudança de estilo de vida que vai resolver a situação, mas enquanto não sai com medicação, não foi com a sua cara, porque eu não te passei medicação. É isso mesmo. É aquele alívio imediato que a gente estava conversando, né? É isso mesmo. É. E isso será que vem sendo culpa do TikTok? Ajudar, ele não tá ajudando muito, não. Que em meio, gente, para ambas, né? Em meio a tantas informações que a gente é bombardeado o dia inteiro, ChatGPT, Google, outras IAs, Cloud, Gemini, o próprio TikTok, né? Onde a gente confiar, onde a gente buscar informação concreta, correta. Com o médico, do consultório dele. Mas é verdade, quando a gente pega pra olhar a utilização, porque fala assim, só pode pessoa maior de 18, e tal plataforma só pode a partir de 14. Não existe isso, gente. Criança tá utilizando de forma totalmente errada todas as... Só que, por exemplo, o TikTok, que ela tanto mencionou que parece que ela tem uma mágoa ali com o TikTok, a gente consegue ver pelo conteúdo que é muito criança, né? É uma faixa etária ali de criança, adolescente, que é o quê? Qualquer informação que pega vira um vídeo. E é muito rápido. Então, o que fez a dancinha do Jamalzinho de hoje já não tá amanhã, porque é rápido. Então, a informação rola ali de uma forma muito, assim... É absurda. Dentro do Instagram, ela já demora um pouquinho mais, ela já dura um pouco mais. Não é tão rápido assim, mas também não é a coisa mais devagar do mundo. E aí é uma coisa que você consegue buscar mais embasamento, você consegue ver perfil, por exemplo, de médicos, você consegue buscar o site ali, daí você vai ver, é realmente um embasamento teórico, científico, tudo bonitinho. E aí a gente entra no Facebook, que é os senhorzinhos que vai te ensinar a cozinhar a raiz de uma árvore pra sarar a sua pedra no rim. Então a gente tem várias etárias, aliás, faixas etárias, com umas crenças totalmente. Só que realmente a do TikTok ela chama atenção, por quê? Porque a faixa etária ele tá muito baixa, né? Então o acesso é diferente. Não tem um embasamento. Diferente. Então, assim, os absurdos mesmo que vem pra mim normalmente é TikTok. Ou Facebook, que daí já são os senhorzinhos que chegam. Eu tava com um problema no dedo, daí meu irmão falou que viu lá no Facebook um chá de erva cidreira com mel, bundinha de abelha e não sei o que. E eu juro, falaram isso. Cortando bundinha de abelha pra pôr num negócio pra beber. Aí eu já ouvi falar do caroço de abacate. Eu falei, ai, Jesus Cristo. Então, assim, as faixas etárias e cada rede social tem ali as suas pérolas. Tem as suas pérolas. Então, onde é o melhor? O melhor é no médico. O melhor é você fazer o exame. É você ter ali o seu exame de sangue pra você conseguir olhar pra ele e falar, olha, meu sangue tá colesterol, HDL, você consegue ver tudo ali. Então, isso é com certeza o melhor. E por favor, né, não jogar esse exame de sangue na IA, pelo amor de Deus. Exatamente. Gente, não. Vamos no médico pra gente poder olhar, pra gente poder analisar, pra gente poder literalmente dar uma devolutiva do que é esse exame pra você. Porque, dependendo pra você,
um colesterol LDL no valor de 130, faz sentido. Mas pra Marielle, não. Pra ela tem que ser mais baixo. Como que você vai saber disso? Sim. Só conversando com a gente. Mas, se você quiser ter uma informação um pouquinho mais rápida, mas quiser ter certeza de que ali tem embasamento científico, dá pra olhar na Organização Mundial da Saúde, no Ministério da Saúde, DataSUS. Eu gosto muito do Telesaúde do Rio Grande do Sul, porque são conteúdos muito informativos, muito legais a gente ver. Tem Instagram, então consegue pegar um pouquinho a população mais jovem. E definitivamente não substitui uma consulta médica, mas te dá uma luzinha do que pode ser, pra você não sair achando que toda dor de cabeça é um tumor, minha Nossa Senhora, e a partir daí você filtrar, então eu acho que esse perfil de médico vai fazer mais sentido pra mim, então vou ali nele. Então eu acho que essa especialidade não faz sentido pra mim, então deixa eu dar uma olhada um pouquinho mais a fundo pra poder identificar esse outro profissional. Até porque é tanta informação que chega de todos os lados que é impossível a gente permanecer calma. Se a gente não... A gente pira. A gente fica doido, porque chega o TikTok e fala uma coisa, chega o Instagram e fala outra. É que eu não chamo de Cláudio, eu chamo de Cláudio. Cláudio, que é o Cláudio. É o Cláudio. O Cláudio. Chega o Cláudio fala outra coisa, o Gemini outra coisa, o ChatGPT mais uma outra coisa. Você acaba descobrindo que você tá grávida e com câncer de próstata ao mesmo tempo. Sim. Então, assim, a gente precisa tentar pisar no freio de novo, a importância de pisar no freio e falar, cara, é tanta informação, onde é que eu consigo saber uma fonte confiável disso tudo? Vamos olhar nesses sites, vamos filtrar por aí e vamos checar com o médico para ver se faz sentido. Vamos falar com o profissional para ver se tá coerente, pra ver se tá dentro daquilo que eu preciso. Então, tem como, sim, a gente continuar pesquisando, né? A IA tá aí pra ajudar a gente, com certeza. A gente não tá aqui, né, demonizando a IA. Não, ela tá aqui pra filtrar. Sim. Não pra extrair o suprassumo daquilo ali. Não, se você conseguir filtrar, ótimo, maravilhoso. Desde que você, lá na frente, passe por um profissional que vai encaixar naquilo que faz sentido pra você. Perfeito. Eu acho que a gente não pode rotular, né? Como a Marielle disse no começo, né? Definir, tô com aquilo e pronto, acabou, né? Isso. Já estamos chegando aqui no finalzinho, antes de vir para as considerações finais. Doutora Laisle, onde o pessoal te encontra? Deixa aí para as redes sociais, Perfeito. Direciona para o pessoal lá te encontrar. Tá ótimo. Eu estou nas redes sociais, no Instagram como Doutora Laisle Cristina. Eu imagino que meu nome vai estar escrito em algum lugar, porque ele é um pouco complicado, mas dá certo, tá, gente? Só colocar LAY que aparece o resto. É mais ou menos assim que eu faço. 2Y, gente. 2 L's. E eu atendo na clínica Ed Savoie, tanto no particular quanto pela SSG, que são excelentes parceiros. E manda uma mensagem, vamos conversar um pouquinho. Já tem vídeo, acho que não tem vídeo da doutora já, né? Tem vídeo da doutora lá no Instagram da SSG. Corre lá no nosso feed, que você pode lá clicar, já vai direto pro Instagram dela. Sim. Tem vídeo da Marielle também, a Marielle vai deixar as redes sociais. Marielle... Muitas redes sociais, minha mãe também caprichou no meu nome igual a sua. É Marielle com MARYELLE. O Instagram é marielle.psi. E entrando pelo site você vai ser direcionado para tudo. Então é centrodepsicologiasinais.com.br. Lá tem todas as minhas redes sociais. Tem TikTok. Quem gosta, tem TikTok, tem Instagram, tem YouTube, tem blog, tem tudo lá. Ai, que bacana. E o que vocês deixam de conselhos finais pra gente, né, na hora de pesquisar, né, que dicas, né, buscando esse primeiro atendimento, né, de repente... a gente pegando coisas simples, né? A dor de cabeça, a dor no braço. Nossa, eu tô sentindo... Nossa, doutora Laisle, tô sentindo dor na coluna todos os dias, né? Que dica que você me dá aí pra pesquisar na internet, pra me direcionar pra onde que eu vou? Eu achei que foi até pessoal essa pergunta. Você tá querendo conversar? Vamos fazer uma consulta? Mas incrível a pergunta, mas enfim. Gente, primeiro de tudo, fontes confiáveis, tá? A gente comentou algumas, então o Ministério da Saúde, Organização Mundial da Saúde, tem o Telesaúde do Rio Grande do Sul, incrível, DataSUS, fontes confiáveis, primeiro de tudo. Segundo, não engesse o braço antes da hora. Lembrar que a inteligência artificial, se você jogar na inteligência artificial, ela traz
todo um padrão, é tudo muito encaixotado. Você não é um ser quadrado. Então, não se desespere se ela aparecer com 5, 10 diagnósticos diferentes. Calma, não é aquilo ali, não é preto no branco. Então, calma, pegue aquela filtragem, veja se faz sentido, se identifique com aquilo. Não feche seu diagnóstico. Ache sua identificação e vem conversar. A partir do momento que a gente senta para conversar, a gente consegue filtrar e consegue te ajudar. Que bacana. Marielle, suas considerações finais pra gente aí, né? A minha consideração final é tipo uma pessoa olhando e falando assim, tá, mas tá mandando procurar médico, é tão caro. Então a minha consideração final é, vamos entrar em contato com a SSG. Lá a gente tem profissionais de tantas áreas, de várias áreas, e são profissionais incríveis, maravilhosos, Juliana. Maravilhosos, incríveis, né? São assim, excepcionais. Mas de verdade, se você enfrenta uma dor, se você enfrenta um incômodo, seja ele físico, seja mental, e assim, tudo que é mental que você não trata vira físico, viu? Somatiza e vai pro corpinho. Então vamos tratar isso aí antes da bomba estourar. E a maior preocupação da população brasileira agora é a questão financeira. Eu estou falando, eu vou repetir, na SSG existem vários parceiros, são parceiros incríveis. É o acesso muito mais fácil, financeiramente falando. Você vai ter acesso aos exames, porque normalmente fala assim, eu vou pagar o médico, é fácil, o exame que é caro. Lá a gente tem parceria também, a gente consegue, né? Não deixa a sua saúde, não deixa o que tá te incomodando incomodar, até vai atrás, procure ajuda, não fica aí nesse silêncio. Às vezes é tão simples que você deixa passar e depois se torna uma coisa importante ou grande. Então assim, vamos prevenir, pra não ter que remediar. É literalmente isso, prevenir. Então assim, você mulher, tá em dia com preventivo? Como que tá a saúde da mulher? Lembra, é uma vez por ano, né? A gente tem que fazer, então vai atrás. Mas doutora, psicóloga do céu, eu tô com tanta coisa que eu não sei nem por onde começar. Vai no médico da família. Ela tem todas as ideias, ela tem o preparo já pra identificar ali, onde que tá o B.O. Exatamente. A gente começa pelo começo. Começa pelo começo. É isso, vamos Exatamente. rastrear, né? Isso. Às vezes o que falta, gente, é a gente estender a mão e falar para aquela outra pessoa, me ajuda. É isso. Me ajuda, né? Porque às vezes a gente sozinho, a gente não consegue chegar, né? Porque a gente começa, aí do ponto de vista da Marielle, ela vai colocar, vou até falar, vou me arriscar um pouquinho, a gente começa a colocar tantos obstáculos na nossa mente que a gente parte aí para deixar as coisas na prática muito mais difíceis, A nossa né? mente, tudo que a gente coloca nela, ela acredita. Exato. Então assim, eu falo assim, seu cérebro é muito inteligente, não deixa ele usar sua inteligência contra você. Porque se eu acredito, é isso, vai ser isso, meu bem. Você, sabe o que tá acontecendo? Eu estou com uma hemorragia, nunca sangrei. Começa a sangrar e não vai parar. A sua cabeça ela tem um poder que a gente não pode dar esse poder pra ela. Sim. Então é isso. É Vamos. isso, né? Gente, adorei! Muito bom. Muito obrigada, viu, pela presença de todas vocês e que a gente possa se encontrar aí em mais um Saúde e Conexão.